No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está ligado aí na 100,7, no melhor mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje nós estamos aí numa sexta-feira, né, Karime? Sextou, Karime. Sextou, dia minha 24 gente. de abril de 2020. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão, Ciri Soares, Nathalie Moraes, nosso querido Ari Guedes. o nosso querido ali, o nosso produtor. Luciano Matheus, só fera, hein? É isso aí, toda a equipe de jornalismo aqui da Rádio Mix, aqui do programa 18 horas em home office. Paulo Castro, Sérgio Bartolo, vamos lá, Júlia Gomes, Odiné Araújo, Azaf Augusto, Nathalie Moraes aí participando do programa com a gente, Caetaninha que alimenta o site 18horas.com.br e o nosso querido Cid Soares que está descansando as madeixas em casa. Muito boa noite pra você, sextou, galera, estamos juntos até as 7 da noite aqui no 18 horas. Ei, Nathalie Moraes, tudo bem? Boa noite, linda. Tudo certo? Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite especial pra você, ouvinte. Boa noite também pra quem nos acompanha pelo aplicativo Mano, que consegue ver, inclusive, o quanto a Karime tá bonitona hoje, hein, gente? Obrigada. Você está em casa, né, minha amiga? Oh, linda. Muito obrigada. Muito saudade de ti, viu? Lindona, valeu, gente. Sextou, pelo menos, sextou. Vou me arrumar toda pra dançar em casa. É um sextou tranquilo, mas sextou, né? Exato. Já dá daquela sensação de relax, não é isso? Karime, olha só, as gravadoras, a Universal e a Bravado lançaram uma campanha de venda de máscaras de proteção para arrecadar aí fundos no combate à pandemia do novo coronavírus. É muito interessante. Entre os artistas aí que estão participando desta campanha, temos a Billie Eilish, a Ariana Grande, os Rolling Stones, o Justin Bieber e também o The Weeknd, né? Pois é, o rapper The Weeknd divulgou aí nas suas redes sociais a linha de produtos personalizados. E escreveu o seguinte sobre as máscaras XO, né? Abre aspas. A venda é para arrecadar dinheiro. Cada dólar que vier ajudará as comunidades atingidas pela Covid-19, com 100% dos recursos destinados à Music Care, que é uma organização americana sem fins lucrativos que ajuda aí aos profissionais da música. Muito legal, muito né? Show, cara. É, Karime, inclusive essas máscaras estampadas são vendidas online e custam aí em média $15, cerca de R$60. As empresas fabricantes planejam firmar novas parcerias com outros artistas e continuar aí arrecadando fundos no combate ao Covid-19. Bacana, né, Karime? São as campanhas, né? São as pessoas, campanhas, grupos que estão aí ajudando, Todo mundo ajuda com o que tem, não é? Tem que ser, né, cara? Acho que assim, artista faz live, as empresas fazem as doações necessárias, quem tem transportadora ajuda na logística, né? Quem tem mercado ajuda na comida, né? Enfim, cada um ajudando, fazendo a sua parte. Karime, ontem foi o dia do livro e nós falamos, demos várias dicas, né? Sobre escritores nacionais e até internacionais. Mas nós deu uma lista. Esquecemos que nós temos também escritores amazonenses locais, claro, que são bastante interessantes. Eu gostaria de destacar o escritor Márcio Souza, eu gostaria de destacar também o Milton Atum e o Tiago de Mello. São dicas também para completar aquela relação de dicas de livros para você ler aí nesses tempos de reclusão social aí, né? Boa. Karime? Tá certo, então, agora são 6 horas e 4 minutos em Manaus, sexta-feira, nós vamos juntos com você até às 7 da noite, neste dia aí, 24 de abril de 2020, aqui no melhor mix do Brasil.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, Karime, a sexta-feira, né, como você já viu, como todos nós já estamos acompanhando aí desde esta manhã, começou bastante agitada, né? Começou com uma bomba. O ministro mais popular do presidente Jair Bolsonaro pediu demissão e saiu atirando por todos os lados aí. Em pronunciamento transmitido ao vivo pelas emissoras de TV, Sérgio Moro, até amanhã de hoje, ministro da Justiça e da Segurança Pública, acusou Bolsonaro de querer interferir politicamente na Polícia Federal. Ação que nem o governo corrupto do PT, segundo o Moro, aconteceu. Pois é, foram várias denúncias, mas sem dúvida a principal foi a de que Bolsonaro queria interferência política na Polícia Federal, que começaria com a queda do diretor-geral da Polícia Federal e seguiria com substituições de superintendentes regionais. Vamos conferir esse trecho do discurso do agora ex-ministro Sérgio Moro. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal. Essa fala aí do Moro foi praticamente um tsunami nos meios políticos e econômicos aqui no país. A cotação do dólar comercial disparou e chegou a ser comercializado a R$ 5,75. A Bolsa de Valores despencou, caindo em 9% ao longo dessa sexta-feira. No meio político ganhou força a articulação para o impeachment de Bolsonaro. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso publicou nas redes sociais um apelo para que Bolsonaro renuncie. Escreveu o seguinte, abre aspas, é hora de falar, o presidente está cavando sua fossa, que renuncie antes de ser renunciado. Poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment que assuma logo o vice para voltarmos ao foco, a saúde e o emprego. Menos instabilidade, mais ação pelo Brasil, fecha aspas, escreveu Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, em referência ao general aí, Hamilton Mourão. Carlão, inclusive, juristas identificaram vários crimes nas denúncias de Sérgio Moro que podem levar, sim, ao impeachment do presidente. Logo após o pronunciamento do agora ex-ministro, a Associação Brasileira de Imprensa anunciou que hoje vai entrar com um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro em decorrência aí dos sucessivos crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente, conforme alega a associação em carta. A postura de Bolsonaro no combate ao coronavírus foi listada aí pela associação como um dos atentados à saúde pública e endossa o pedido de impeachment. Pois é, né? Sérgio Moro, o fato é que ele surpreendeu ao sair atirando e fez denúncias graves. Aqui existem, a gente se pensou algumas frases dele na entrevista de hoje mais cedo, né? O então ministro Sérgio Moro disse o seguinte, o presidente queria alguém que ele pudesse ligar, colher informações, relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. Daí ele segue. Imagine se durante a Operação Lava Jato, a então presidente Dilma ou o ex-presidente Lula ligassem para o superintendente da Polícia Federal em Curitiba e pedissem informações sobre o andamento das investigações. Aí ele segue dizendo que o grande problema da troca do chefe da Polícia Federal seria o de haver uma violação à promessa de que foi feita a ele, Moro, né? A indicação política levaria a uma queda de credibilidade, não a minha, a dele, Moro, mas sim do governo. Daí ele segue falando, falei com o presidente, que seria que essa exoneração de Valeixo, né, seria uma intervenção política à Polícia Federal e, segundo Moro, o presidente disse que seria mesmo. Bom, o pedido de demissão do Sérgio Moro já havia sido noticiado na véspera, por conta da eventual demissão do delegado da Polícia Federal, que eu citei aqui, Maurício Leite Valeixo, que acabou se concretizando na manhã de hoje, em edição extra no Diário Oficial da União. E aí, mais uma grave denúncia. Moro acusou Bolsonaro de falsidade ideológica ao postar a demissão com uma assinatura eletrônica dele, que não seria, de fato, verdadeira.
Karime, esse pronunciamento de Sérgio Moro foi tão impactante que, inclusive, conseguiu tirar aí o coronavírus das atenções da mídia. A demissão do ministro e as denúncias contra o presidente são, sim, os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta sexta-feira. Muitos ainda incrédulos com o que aconteceu no dia de hoje. Vários memes, inclusive, tomaram conta da internet. No meio a esse tsunami político, lógico que há, sim, espaço ainda para as brincadeiras. Bom, e o presidente falou, né? O presidente Jair Bolsonaro falou no fim da tarde de hoje, cercado de todos os ministros, sobre a saída de Sérgio Moro. Ele fez um discurso emocionado e disse que se sentiu pessoalmente traído. Pois é, ele fez uma narrativa cronológica desde a campanha eleitoral e fez questão de destacar o seguinte, que ele que foi procurado por Sérgio Moro. Para Bolsonaro, Sérgio Moro condicionou a troca de Maurício Leite Valeixo da Polícia Federal à indicação dele, Moro, para o Supremo Tribunal Federal. E Moro disse exatamente assim, abre aspas, eu pedi a substituição e o ministro disse que tudo bem, mas queria um nome indicado por ele. Daí Bolsonaro pergunta por quê. Karime, Bolsonaro também deu a entender que a Polícia Federal não investigou o atentado contra ele durante a campanha presidencial. Você está ouvindo 18 horas. Bom, são 6h11 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. E o Amazonas passou de 3.000 casos confirmados de Covid-19 nesta sexta-feira. Foram 306 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Agora já são 3.194 pessoas infectadas no estado e 255 mortes, 21 das últimas 24 horas. Vamos conferir agora os números atualizados da doença com a repórter Nathalie Moraes. Nathalie. Karime, o número de mortes oficiais por Covid-19 aqui no estado, como você mesma disse, chegou a 255 nesta sexta-feira e já alcança aí uma mortalidade de 8 pacientes a cada 100 pessoas que testam positivo aí para a Covid-19, segundo o balanço da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado, divulgado na tarde de hoje. Nas últimas 24 horas, foram mais de 300 casos, precisamente 306 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. O número total chegou aí a 3.194 pacientes testando positivo aqui no Amazonas e desse número, pelo menos 1.642 pacientes estão aí cumprindo o isolamento social ou isolamento domiciliar. Mas tem uma notícia boa no meio disso tudo. Cerca de 1.037 pacientes, felizmente, estão aí fora do período de transmissibilidade. Eles não correm mais o risco de transmitir a doença para outras pessoas. A diretora da FVS, da Fundação de Vigilância em Saúde, a doutora Rosemary Pinto, durante a entrevista coletiva online, ela voltou a pedir na tarde de hoje que as pessoas evitem filas e aglomerações. E se puder, mais uma vez, fique em casa. Ela falou mais uma vez da situação de aglomerações, inclusive no interior do estado, que a gente sabe que os dados, os números vêm crescendo dia após dia. E ela voltou a frisar, não tem outra maneira de combater o coronavírus se não for aderindo ao isolamento social. Ela disse ainda que a rede pública de saúde aqui no estado hoje, ela não tem mais capacidade alguma e que os próximos dias podem ser ainda mais difíceis. Vamos conferir. Hoje, é muito difícil a gente chegar aqui e ler para vocês a quantidade de pessoas que morreram ou a quantidade de pessoas que estão aguardando por um leito de UTI, porque a rede já não tem mais capacidade de resposta. É muito difícil vir aqui dizer isso para vocês. E as próximas 2 semanas, elas vão ser muito mais difíceis. Muito mais difícil. Nós teremos aumento de número de casos, nós teremos aumento de número de óbitos e nós não queremos que nenhum de vocês seja mais uma vítima. Então, a forma de nós nos ajudarmos é essa, é ficando em casa, é evitando a proximidade com outras pessoas. A
a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, relatou ainda que muitos profissionais que estão atuando aí na linha de frente do combate à Covid-19, profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, hoje, infelizmente, estão se infectando com o novo coronavírus. Esses profissionais que trabalham aí na linha de frente agora estão infectados, muitos estão perdendo as suas vidas e alguns deles estão entubados. Eles estão aí em unidades de terapia intensiva. Os profissionais estão sim adoecendo, foi o que disse a doutora Rosemary Pinto. Vamos conferir. Nós estamos trabalhando até fora do nosso limite. Nós somos profissionais de linha de frente, nós estamos adoecendo, nós estamos tendo baixas. Alguns dos nossos estão hoje, alguns que ontem, anteontem, estavam na linha de frente ajudando a salvar pacientes, hoje eles se tornaram pacientes. Hoje eles estão internados, alguns deles estão no tubo, estão na UTI, lutando pela vida. E, infelizmente, é isso. Nós estamos sendo afetados, estamos sendo abalados, tanto profissionais de saúde quanto profissionais de segurança. Mas estamos aqui, estamos trabalhando, estamos fazendo a nossa parte, estamos dando o nosso máximo para salvar o máximo possível de vidas. A forma que você tem de colaborar conosco, de evitar que nós também adoeçamos, que nós também morramos, é ficando em casa, é evitando aglomeração, é não saindo desnecessariamente. Levando em conta que hoje o lugar mais seguro do mundo é a nossa casa. O lugar onde nós vamos ter proteção contra esse vírus é a nossa casa. É não permitindo que o vírus entre na nossa casa. Agora, se nós saímos e nos expomos a ele, nós vamos prejudicar não apenas a nós mesmos e adoecermos gravemente, corrermos risco de vida, talvez morrermos, como também vamos prejudicar os nossos familiares. Falando agora sobre a situação do interior do estado, o município que mais preocupa aí as autoridades de saúde é o município de Manacapuru, pois o município registra hoje 247 casos confirmados do novo coronavírus e 14 óbitos. Segundo o secretário de Assistência ao Interior do Estado, Cássio Roberto, ele disse que o município de Manacapuru deve receber uma câmara frigorífica, já que o necrotério do hospital do município está desativado e os números por lá não param de crescer. Vamos conferir. O vírus está indo para o interior de barco. O vírus, quem está levando ele são as pessoas. Então a gente precisa combater o transporte clandestino de pessoas e o monitoramento das pessoas que chegam nos municípios. Somente contingenciando os casos, acompanhando, buscando os contactantes, a gente vai conseguir isolar mais rapidamente as pessoas, colocá-las em quarentenas e termos menores números no interior. Quero dizer que o interior do estado, a gente hoje, o Amazonas é um dos únicos estados que tem no mínimo um hospital por município. E a gente tem uma disponibilidade de leitos clínicos para internação de pacientes. Então foi até me questionado, eu queria explicar um pouco de como é o fluxo das pessoas que precisam procurar os serviços de saúde no interior. Então, a pessoa que sente algum sintoma leve, todos os municípios, a Suzan orientou que eles tivessem unidades básicas de referência para síndrome gripal.
Nessas unidades básicas, se o paciente estiver bem, estiver tranquilo, ele vai ser medicado, vai ser enviado para sua residência e vai ficar em isolamento domiciliar até que os sintomas tenham cessado e completando aquele prazo de 14 dias que a gente indica. Se o paciente tiver algum agravo e necessitar de hospitalização, ele vai para um leito clínico nos hospitais do interior do estado. E se esse paciente que está internado agravar, ele vai ser encaminhado por UTI aérea para a capital para que seja colocado em um leito de UTI. Eu queria dizer que nesse momento a gente vem traçando estratégias, principalmente de acordo com as questões de número de casos, número de óbitos, são as questões epidemiológicas. Então a gente não sabe como a epidemia vai se comportar em todo o estado, porque isso vai depender muito da atitude das pessoas. Então, quanto maior o isolamento domiciliar, o controle, menos casos a gente vai ter e a gente vai ter condições de administrar melhor essa situação. Então, o que a gente vem fazendo? O município de Manacapuru, que estava com grandes dificuldades, é um município que nós mandamos os respiradores para apoiar, estamos contratando a RH para apoiar aquele município, estamos mandando um grupo gerador para lá, para dar suporte à unidade de referência em Covid. Estamos colocando também ali uma câmara frigorífica, porque o necrotério do hospital está desativado e, infelizmente, como estão acontecendo óbitos e os corpos precisam ser adequados, né, de uma maneira organizada, então a gente está mandando esse serviço para lá. Então, assim, e mandando insumos, testes rápidos, vacinas, né? Ontem nós fizemos um voo da Casa Militar levando insumos para os municípios da região do Alto Solimões. Hoje nós estamos fazendo um voo também levando insumos e teste rápido, vacina, né, bolsas de sangue do Hemoan para os municípios da Calha do Purus, né? A gente vem atuando de maneira de tentar dar uma resposta rápida às necessidades. Mas nesse momento, o mais importante é que a população respeite as orientações. Karime e Carlão, essas foram as principais orientações recomendadas pelas autoridades de saúde nesta sexta-feira. Eu volto aos estudos com vocês. Números atualizados, nós temos aqui os números atualizados do Brasil, de acordo com as últimas informações divulgadas pelo Ministério da Saúde. O Brasil tem hoje 52.995 casos confirmados de coronavírus. Já são 3.670 mortes. Foram 357 mortes a mais em comparação com esta quinta-feira, dia 23. A boa notícia são o número, né, de pessoas recuperadas, que somam 26.573 pessoas. Agora são 6h22 em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, Karine, vamos de música, né? A primeira da playlist de hoje, aqui em 100,7. 18 horas tem Taylor Swift, que é uma cantora, compositora e atriz também norte-americana, uma das mais populares cantoras da atualidade. Ela é conhecida por colocar nas canções as histórias, né, da sua vida pessoal, da sua juventude. Bacana. Não é? Tem 20 anos também, né? Aliás, assim, tipo assim, cada dor de cotovelo é um Grammy que ela ganha, tipo isso. A jovem cantora, é verdade. Faz maior sucesso. São histórias que ela vira música e aí daí ela sai ganhando e acumulando prêmios. Ela já tem mais, assim, uns 10 Grammys aí guardados em casa, né? Fatura muito bem. Então vamos abrir a playlist de hoje, desta sexta-feira aqui do 18 horas, e essa eu mando especial para Curitiba, em nossos ouvintes, viu? A gente tem ouvintes em Curitiba também. Mano, né? Vamos abrir a playlist de hoje com Taylor Swift, Me. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Muito bem, são 6h27. Karine, vou mandar um alô especial pro pessoal do Mano, né? Os nossos ouvintes e, né, que assistem a gente, pelo Mano, pelo YouTube, né? Também, o pessoal que tá sempre no Facebook também, às vezes a gente tem algumas coisinhas lá, tá bacana aí. Valeu, pessoal. Estamos juntos com você aqui em 100,7 no melhor mix do Brasil. E a primeira de hoje foi a Taylor Swift, né? A lindinha Taylor Swift com a música Me. Mix. E as falhas na biossegurança do laboratório LACEN já infectaram todos os coletadores e quase todos os bioquímicos que trabalham no laboratório central. A denúncia é do Sindicato dos Agentes de Endemias. Os trabalhadores estão contaminando toda a família com o novo coronavírus e trabalhando com uma sobrecarga. O governo do estado admite que há uma sobrecarga para esses trabalhadores, mas nega as falhas na segurança biológica. A reportagem é de Odineia Araújo. O Laboratório de Diagnóstico Oficial de Exames do Novo Coronavírus do Governo do Estado, o LACEN, tem apenas 7 coletadores para atender aos mais de 4 milhões de habitantes do Amazonas. Para piorar o cenário, até terça-feira, somente 2 técnicos estavam trabalhando na coleta de material para exames, porque os outros estão com Covid-19. Ontem, um dos profissionais afastados retornou ao trabalho. Agora são apenas 3 técnicos para coletar material de exames dos mais de 4 milhões de amazonenses que precisarem. Na análise do material, não é diferente. O LACEN tem apenas 3 bioquímicos no laboratório, mas apenas 2 estão trabalhando porque um está com coronavírus. A denúncia é feita pelo presidente do Sindicato dos Agentes de Endemias, Lorisval Pereira. Senhor governador, senhor secretária, senhora diretora da Fundação de Vigilância e Saúde, vamos pôr em prática o que é falado todas as tardes nas lives do governo do estado, com relação à biossegurança. O laboratório central contava com 7 pessoas para fazer a coleta de material biológico para o diagnóstico. Contava, porque agora só existem 3. Os demais, todos estão contaminados com a Covid. Sem contar com alguns bioquímicos que trabalham no diagnóstico da manipulação desse material biológico. A jornada de trabalho, senhor governador, é humanamente insustentável e desgastante. Com mais da metade da equipe do laboratório doente, os poucos que continuam de pé enfrentam plantões de mais de 12 horas e ainda assim não conseguem dar conta de tanto trabalho. Mais de 2.000 diagnósticos aguardam laudo no laboratório, como relatam trabalhadores que não vamos identificar e cuja voz modificamos eletronicamente para evitar punições. Aquele laboratório lá do LACEN, ele tem mais de 2.000 diagnósticos sem laudo, porque não tem mão de obra para trabalhar, não tem bioquímico. A grande maioria dos bioquímicos adoeceram. Hoje nós estamos mais de 20 pessoas doentes em casa, em que eles estão matando porque o diagnóstico de quem realmente precisa, da pessoa de baixa renda, não sai em tempo hábil. É 1 mês para sair 1 mês e meio. De acordo com os trabalhadores, há casos em que toda a família adoeceu por falta de EPIs para a equipe do laboratório. A gente não tem EPI, elas querem que a gente use um EPI, entendeu? A semana toda e passe o álcool e saia. Tá vendo que isso não existe? Cadê os recursos do Estado? Sai de contrapartida de tudo que o governador fala, tudo que o governador prega. Como é que tem exame lá com mais de mês que não dão diagnóstico? Se fosse pra pessoa morrer, já tinha morrido. Eu estou revoltada porque não tem um coletador de Covid que ainda não pegou o Covid. Entendeu? Tem pessoas acometidas com toda a família que estão com Covid e o plantão é sobrecarregado. Você trabalha das 17 às 6 da manhã e você tem que voltar 1h da tarde porque não tem mão de obra, tá entendendo? Ou então você trabalha todos os dias à noite, todas as noites no plantão. O presidente do Sindiagente, Lorisval Pereira, também denuncia que nem mesmo o grupo de risco do LACEN tem sido poupado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Vamos pôr em prática dentro da Fundação de Vigilância e Saúde com relação às pessoas crônicas e às pessoas do grupo de risco. Não sejamos negligentes com esses profissionais que estão dando sua vida em prol da população. Senhor governador, nós exigimos que seja feita uma providência de imediato. Senhora secretária de Saúde,
exigimos isso. Senhora diretora da FBS, exigimos isso. O que está acontecendo hoje no LACEN é inadmissível. Inclusive, servidores que estão contaminados com a Covid não estão tendo nenhuma assistência, nem com relação à disponibilidade da cloroquina, porque o que esses servidores estão passando no laboratório central, governador, secretária, é desumano. Volto com vocês. É desumano, complicado, né? Hein? Tá feia a coisa. Tá, bom. Em nota, o governo do estado informou que o laboratório LACEN tem certificação de biossegurança, que o uso de EPI é obrigatório e que não há falta dos equipamentos. Apenas óculos e escudo facial são reaproveitados porque não são descartáveis. Você está ouvindo 18 horas. A conselheira do Tribunal de Contas do Amazonas, a Yara Lins dos Santos, encaminhou ofício à Secretaria de Saúde do Amazonas, a Simone Papais, que é a secretária da Secretaria, solicitando em até 15 dias cópias dos processos administrativos e demais documentos que justifiquem os 17 empenhos da pasta, que totalizam mais de 30 milhões de reais em gastos com ações de combate ao coronavírus. Carlão, a Yara Lins é relatora das contas da Secretaria de Estado da Saúde no biênio de 2020 e 2021. Entre os empenhos está aí o referente da compra dos ventiladores pulmonares da empresa FEJAP, no valor de R$2.900.000, que teriam aí sido superfaturados. Bom, e por conta aí do colapso na saúde pública, com centenas de mortes que poderiam ser evitadas e várias denúncias de corrupção no governo Wilson Lima, nesta sexta-feira chegou o segundo pedido de impeachment do governador, acusado de crimes de responsabilidade. Exatamente. Agora o pedido foi feito também pelo empresário William Bitar Barroso dos Santos, que também é coordenador do Movimento Independente do Amazonas e coordenador regional do Movimento Conservador. Esse é o segundo pedido de impeachment contra o governador. O primeiro foi de autoria do presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Dr. Mário Viana. No processo protocolado nesta sexta-feira, ao contrário do primeiro, ele pede apenas o impeachment do governador Wilson Lima, poupando o vice-governador Carlos Almeida. Mix. Bom, e a partir de agora, os ônibus do transporte urbano só podem circular com a capacidade máxima de passageiros sentados e usando máscaras. A medida da Prefeitura de Manaus é para tentar evitar aglomerações de pessoas dentro dos ônibus e assim ajudar no controle do avanço da Covid-19 aqui na capital. Os detalhes com a nossa repórter Júlia Gomes. O decreto de número 4.811 foi publicado na edição de quarta-feira do Diário Oficial do município. A partir de agora, os ônibus do transporte urbano só podem circular com a capacidade máxima de passageiros sentados e, sempre que possível, com as janelas e alçapões de teto abertos para melhorar a circulação de ar no veículo. Segundo o prefeito de Manaus, essa é mais uma medida para evitar a aglomeração de pessoas e mais contágios do novo coronavírus. No novo decreto, o embarque de passageiros deve ser controlado pelo motorista, respeitando a capacidade máxima de passageiros nos assentos. Mas de que maneira isso vai acontecer, não foi informado pela Prefeitura de Manaus. Procurados, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, responsável pelo transporte coletivo de Manaus, informou por meio de nota que constatou que a quantidade de passageiros nos ônibus está oscilando diariamente. Por isso, o Instituto vem empenhando esforços para adequar a frota de acordo com a demanda e, assim, cumprir as recomendações do decreto, no sentido de acomodar os passageiros sentados dentro dos ônibus. O mesmo decreto reforça o que já havia sido publicado no decreto municipal anterior da semana passada, que recomendou o uso de máscaras caseiras à população quando houver necessidade de uso de qualquer meio de transporte compartilhado. Júlia Gomes para o 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 36 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. E hoje, sexta-feira, vamos conferir os comentários da nossa colunista Nafice Bacri Valois. Boa noite aos amigos e ouvintes da Rádio Mix FM. Meus amigos,
Vocês se lembram a vinda a Manaus do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, para nos ajudar, para ver e ouvir tudo relacionado ao caos na saúde e sugerir providências? Não surtiu efeito, porque apesar de tudo que ele viu e ouviu e de ser o portador do pedido de intervenção federal na saúde, nada mudou. É que o senhor Lima, um ser que iludindo a população se fez governador de nosso estado, não aceitou a ajuda do governo federal de intervenção na gestão da saúde, assim como lá atrás não aceitou ajuda para impor a ordem no sistema de segurança de nosso estado e dispensou o apoio das forças nacionais. E, meus amigos, como resultado, o Amazonas viveu sob o terror e contabilizou 100 homicídios apenas em janeiro. E não tenham dúvida que o maior de todos os defeitos deste senhor Lima é o descaso com a vida de nossos irmãos amazonenses e o orgulho exacerbado, porque sabendo que não sabe resolver um problema sério, grave e danoso para nossa sociedade, ele prefere que o sofrimento castigue nossos irmãos, admitir que venha um socorro para o nosso povo. E sabem por que o governo federal recuou? Porque, falando por nós, o senhor Lima afirmou que o Amazonas não necessita de apoio para a gestão, precisa apenas de recursos e equipamentos. E por isso, o caos continua atingindo nossos heróicos servidores e nossos irmãos amazonenses. E apenas para encerrar, eu quero registrar com muita tristeza a saída de Sérgio Moro da equipe do governo Bolsonaro, o que nos traz uma situação de instabilidade e consequências imprevisíveis para o país. Definitivamente, nós estamos sós, mas nós continuamos contando com a proteção de Deus neste momento de crise, de abusos e absurdos. Eu sou Nafice Bacri Veloz e nós estamos juntos. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 40 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 no melhor mix do Brasil. Programa 18 horas, nós vamos conferir, hein? Vamos de Imagine Dragons, né? O grupo que deu um tempo desde o fim do ano passado para que os integrantes pudessem se dedicar mais às famílias, Karime Leão. Pois é. Bom, vamos então de Imagine Dragon, né? Vambora. Vamos conferir aí. Pois é, enquanto as representações estão suspensas, ela segue aqui a segunda do playlist de hoje do 18 horas, Imagine Dragons, Third. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, em 6 horas e 43 minutos em Manaus, aqui no melhor mix do Brasil. Você conferiu aí mais uma da playlist, exato, né, Karime? Imagine Dragons, a música Thunder. Bacana, hein? Continue bem, continue aí em 100,7 até as 18 horas. Ou até as 7 às 18 horas. Isso. 18 horas. E em meio à pandemia do novo coronavírus, a cidade de Manaus voltou a ser destaque na imprensa internacional por conta do grande número de mortes registradas por aqui. O estado já soma hoje 255 mortes por Covid-19. Manaus vive hoje um verdadeiro caos sanitário. Antes da pandemia, em Manaus morriam em média entre 20 e 30 pessoas diariamente. Mas agora esse número subiu para mais de 100 mortes por dia. Vamos conferir mais informações sobre o assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. A cidade de Manaus vive hoje um verdadeiro caos sanitário provocado pela pandemia do novo coronavírus. Faltam médicos, alguns hospitais armazenam corpos em caminhões frigoríficos e os cemitérios começaram a abrir valas comuns para atender uma demanda que só cresce a cada dia. Antes da pandemia em Manaus, morriam em média entre 20 e 30 pessoas diariamente. Mas esse número subiu para mais de 100 por dia e colapsou o deficitário sistema de saúde em plena pandemia da Covid-19. Segundo Lenise Trindade, diretora do Departamento de Proteção Social Básica da SEMASC, que é responsável pelo SOS Funeral, temos pessoas morrendo em casa sem atendimento algum. O número de óbitos nos domicílios, inclusive, já se igualou aos óbitos nos hospitais. Hoje, esse atendimento está quase equiparado com as mortes vindas dos grandes hospitais. Em questão de procedimento, quando há um óbito na residência,
que nós somos acionados pela família, a primeira orientação é a família ir a uma delegacia e fazer o boletim de ocorrência. De posse do boletim de ocorrência, essa família retorna para a gente fazer a retirada do corpo do domicílio para a nossa equipe, dentro do nosso carro, levá-la até uma unidade hospitalar mais próxima para que o médico dê a declaração de óbito. Após esse procedimento, nós somos de novo contactados. A gente pergunta da família se ela tem sepultura em algum cemitério. O Amazonas tem hoje a pior taxa de mortalidade do país, com 45 óbitos por 1 milhão de habitantes. Manaus também ocupa o topo, quando o parâmetro são mortes registradas. Com o descontrole total no sistema de saúde, funcionários do SOS Funeral têm entrado nos caminhões frigoríficos para fazer a retirada dos corpos, sendo que essa seria uma responsabilidade da unidade hospitalar, segundo a responsável pelo órgão. A responsabilidade da geladeira é do hospital, então está havendo uma falta de informação que alguns hospitais querem que os nossos servidores entrem na geladeira para tirar corpo. A geladeira, ela está em 0 grau e a nossa equipe está saindo no sol de 40 graus com o material especificamente para realizar o enterro. Então, isso aí tem ocasionado demora no atendimento e não é uma responsabilidade do SOS Funeral, tendo em vista que lá tem vários corpos e a gente não pode correr o risco de pegar um corpo errado. Então, a nossa grande preocupação também é essa, a questão da garantia de pessoas que comandem as câmaras frigoríficas dos grandes hospitais para liberar o corpo para o SOS Funeral. Só nas últimas 24 horas, o estado registrou 21 óbitos pelo novo coronavírus. O número de enterros nos cemitérios públicos aqui de Manaus atingiu um novo recorde nesta semana. Só na última terça-feira, foram 136 sepultamentos nos cemitérios públicos aqui da cidade. O número é quase 5 vezes maior que a média de enterros que era registrada diariamente antes da pandemia. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 47 minutos. Melhor Mix do Brasil, Carimilhão. Hoje é sexta-feira, hein? Hoje é dia do comentário do editor-chefe executivo de jornalismo aqui da Mix Manaus, que é o nosso querido Sérgio Bartalo. Vamos conferir. Nesse momento de pandemia, não há no mundo inteiro nada mais importante do que os trabalhadores da área de saúde. São milhares de pessoas anônimas colocando a própria vida em risco para salvar outras vidas. Não adiantaria nada ter os melhores hospitais, UTIs, ambulâncias, medicamentos, se essas pessoas não estivessem atendendo os pacientes. Alguém já parou para imaginar hospitais sem os trabalhadores da saúde? Não dá para imaginar. Os trabalhadores de saúde sempre foram muito importantes em todos os momentos da história, em tempos de paz, em tempos de guerra, em qualquer lugar da terra. Hoje, mais do que nunca, no dia a dia, a importância deles só cresce. A hora é de valorizar e agradecer a essas pessoas. Neste momento, elas seguem o exemplo de Jesus Cristo, que deu a vida para salvar seu povo. É a maior prova de amor que pode existir, doar a própria vida pelo outro. Todos nós temos que perder o pudor e descaradamente agradecer, porque a dívida com eles é infinita e impagável. Você está ouvindo 18 horas. Oi, em meio ao caos, no momento em que o Amazonas vive sua pior crise sanitária, com centenas de mortes, hospitais superlotados, falta de leitos, pessoas morrendo nas portas das unidades de saúde sem atendimento e profissionais de saúde com salários atrasados, o governo do Amazonas anuncia que vai gastar mais 13 milhões de reais com publicidade. Isso mesmo, você ouviu aí, 13 milhões de reais com publicidade. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Azaf Augusto. Mesmo com pagamentos atrasados para fornecedores da saúde, médicos, enfermeiros e outros trabalhadores, o governo do Amazonas decidiu fazer um aditivo estimado em 13 milhões e 300 mil reais aos contratos com agências de publicidade, que já são milionários. A Secretaria de Estado da Comunicação, SECOM, já empenhou mais de 9 milhões de reais desse total, na conta dos gastos exclusivos da Covid-19, que foram postados no portal da Transparência. Questionada, a SECOM informou em nota que a comunicação é serviço essencial no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.
A nota diz ainda que atualmente todos os recursos destinados pela SECOM à comunicação pública estão voltados exclusivamente às informações relevantes de combate, controle, prevenção e mitigação de efeitos da pandemia de Covid-19 no Amazonas. Na nota, o governo afirma ainda que toda aplicação de recursos tem sido feita de forma transparente, com dados disponíveis para consulta no portal da transparência. Para o deputado Dermilson Chagas, o governo gasta de forma inconsequente e ele ainda chamou o governador de assassino. Pacientes morrendo, funcionários do estado morrendo, médicos, enfermeiros, é um inconsequente, irresponsável. Posso até chamar de assassino. Já o deputado Serafim Corrêa ponderou que a única publicidade que o governo pode fazer é para o combate ao Covid-19. O valor é exagerado, agora entendo que só uma publicidade o governo pode fazer neste momento de pandemia. É aquela que oriente a população aquilo que ela não deve fazer e aquilo que ela deve fazer. Fora disso, é rasgar dinheiro, é não definir corretamente prioridades. O deputado Wilker Barreto disse que a comunicação sobre o coronavírus é importante, mas a compra de EPIs é mais importante ainda. Com falta de EPI, com falta de infraestrutura, é isso que a população questiona. Tem que ter comunicação com a população? Tem que ter divulgação para os veículos a respeito de como orientar os locais? Tem, mas convenhamos também que isso não fecha essa conta. Azaf Augusto para 18 horas. Como é que a conta vai fechar fazendo um gasto milionário desse para propaganda? É necessário, mas 13 milhões, não, será? Não, é necessário. Para quê? Milhões? Não, peraí, essa conta foi para a pandemia do Covid. Pois é, 13 Alguém milhões aqui ainda tem dúvidas de que é preciso lavar a mão e fazer isolamento social? Sim. Isso o governo federal, a Organização Mundial de Saúde já está fazendo. Já vem. 13 milhões para isso? 13 milhões, cadê? Onde está isso? É muito dinheiro. E isso ele colocou na conta específica, né, de combate ao coronavírus. Faz sentido. Não tem condição. 6h52, boa noite. 18 horas. E o governo do Amazonas tem um prazo de 12 horas para ampliar os serviços de hemodiálise nas unidades de terapia intensiva dos hospitais 28 de agosto, João Lúcio, Platão Araújo e Delfina Aziz. É o que determina a nova decisão judicial tomada hoje, atendendo à ação da Defensoria Pública do Estado e considera o fato do governo do Estado não ter atendido a liminar para que pacientes tenham acesso à hemodiálise. A maioria de idosos que contraíram coronavírus e que podem morrer por falta de tratamento. Essa decisão destaca que o déficit de prestação do serviço de hemodiálise é notório e que se agravou em função da pandemia de Covid-19. O Hospital 28 de Agosto, por exemplo, conta com uma única máquina de hemodiálise e não tem nefrologistas, os especialistas das doenças do sistema urinário no último turno. Essa realidade, Karime, Nathalie, ouvintes em 100,7, leva a disputa por uma vaga em sessão de diálise. É uma verdadeira luta pela vida ali. A diretoria do hospital já teria sido alertada para a necessidade de ampliar a hemodiálise, sem, contudo, ter adotado nenhuma medida efetiva para solucionar o problema. O resultado: pessoas estão morrendo nas UTIs, porque não estão tendo acesso à hemodiálise. Neste estágio crítico da doença, Karime, realmente é uma situação bastante não sei mais o que fazer complicada. E o governador ainda essa semana disse que não precisa de uma intervenção federal na saúde pública do estado. Não tem mais o que dizer nada. 6h53 em Manaus, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karime Leão, vamos ver o que bombou bora lá. Vamos conferir o que bombou na internet com Cássio Nascimento. Fala, Cássio. Fala, meus amigos confinados nessa eternidade chamada quarentena. Tudo certo? E você sabe que brasileiro entediado é brasileiro fazendo meme. Então vamos ver o que bombou na internet nessa semana. E para começar, vamos falar de guerras virtuais, que de vez em sempre vem à tona nos trending topics da internet. E nessa semana teve uma treta alta no país chamado Twitter, que foi a treta do canudinho. Canudinho, para quem não sabe, é aquele salgadinho famoso em formato de cone muito popular em qualquer aniversário e confraternização. Tudo começou quando um cidadão resolveu lançar a braba, um tweet falando o seguinte: esse canudinho é só para doce de leite. Quer comer com outra coisa? Sai do país.
Meu brother, aí a treta foi plantada. O grande problema é que o recheio do canudinho varia de acordo com a região. Por exemplo, aqui na região norte costumamos comer com o digníssimo vatapá, às vezes até com aquele camarãozinho para dar o tchan. Aí o pessoal do norte caiu em cima, com uma enxurrada de tweets defendendo o canudinho salgado. E a galera do Nordeste, que também é do time dos canudinhos salgados, entraram na briga. Lá no Nordeste, eles costumam comer com creme de frango e azeitona. E até o humorista Whindersson Nunes defendeu a causa. Veio também gente do Sul falando que come com maionese, purê e até carne moída. Já a galera do Sudeste defendeu com unhas e dentes o canudinho doce. E aí, pai, virou até briga política. Com alguns tweets como, abre aspas, os cariocas têm gostos estranhos. Até porque eles elegeram o Witzel e Crivella, fecha aspas. E outra pessoa dizendo, abre aspas, o Nordeste não elegeu Bolsonaro. Sudeste sim. Logo então, canudinho salgado é melhor que canudinho doce, fecha aspas. Enfim, a briga foi feia, mano. E vocês, diz aí, canudinho doce ou canudinho salgado? Agora vamos falar de Big Brother Brasil. Nessa semana, os brothers estavam conversando e começaram a falar dos sotaques de Manaus e de Belém. E o vídeo rodou. E o que chamou a atenção foi as características que eles citaram. Confere aí. É que nem Manaus, cara. Chega em Manaus, parece que você tá falando com um monte de carioca. Manaus é verdade, eu tenho uma amiga que é de Manaus e ela tem um sotaque. Mas é a questão da ocupação portuguesa lá, né? Lá tem uma ocupação portuguesa muito forte e no Rio de Janeiro também. A compensação Belém do Pará, que é do lado, já é outro sotaque. É outro. Tu foste. Mana, tu foste. Mana. Eles conjugam o verbo certinho. É verdade. Égua, mano, sotaque carioca? Chiado? Em Manaus? Bem capaz. Continuando no BBB, nessa reta final apareceu um participante surpresa na casa, para delírio dos telespectadores. O nome do novo participante é Genilson. Beleza, até aí tudo bem, só que ele é um rato. As câmeras do BBB flagraram um pequeno ratinho dando um rolê na cozinha da casa mais vigiada do Brasil. E aquele ditado, quem perdoa é Deus, a internet não. O vídeo do ratinho viralizou na internet e deram até nome pra ele. E outra, ele ganhou uma conta no Instagram. Aí foi meme atrás de meme. Genilson ganhou uma vinheta, várias imagens participando do programa e ele está sendo cogitado até na próxima edição do reality show A Fazenda. Os internautas também organizaram um mutirão por o ratinho passar o número de seguidores dos boys eliminados do Big Brother, que são Radisson, Patricks, Lucas, Guilherme e Prior. Sabe o resultado disso? O ratinho Genilson já está com 1 milhão de seguidores e já passou de uma galera, só falta ele passar do Guilherme e do Prior. Até celebridades estão seguindo o ratinho, como Bruna Marquezine. Quem quiser acompanhar a saga do ratinho Genilson, é só ir no Instagram @RatoDoBBB. E como já foi falado no programa das 8 horas, tem uma treta rolando que é tão grande quanto a treta do canudinho, que é a treta de Bolsonaro versus Sérgio Moro. Então, o Moro pediu demissão do cargo de ministro da Justiça, alegando que houve interferência política de Bolsonaro após o presida trocar o diretor-geral da Polícia Federal. E até rimou, né? O que foi unanimidade entre os internautas foi que papai Bolsonaro tirou Sérgio Moro porque seus queridos filhos não gostavam dele. Aí também já rodou até imagens de Sérgio Moro solicitando o auxílio emergencial do governo federal, já que agora está desempregado. E também rolou um suposto vídeo da discussão entre Moro versus Bolsonaro. Dá uma conferida. Não gosto de você, não sinto verdade de você, acho você sim incoerente, você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Acho você uma falsa, acho você extremamente sem educação, extremamente grossa com as pessoas, extremamente soberba. Então, se você quer saber porque eu não defendi outras pessoas do meu grupo, é porque elas não chegam nem isso aqui. Galera, parece que é o fim de uma bela amizade. Acabou! E isso é tudo, pessoal. Seguimos aqui trancados em casa, sempre de olho nas peripécias desse mundo chamado internet. Até a próxima! Muito bacana, bom, é sempre Show muito bom. Você viu quantos memes, Karine? grande Cássio Nascimento. Você acha que o amazonense fala tosh? Né, eu também não sei de onde que tiraram isso, mas tá valendo, tá valendo. Agora, 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Em meio a tantas notícias, é preciso dizer e repetir que os números de casos graves e mortes pelo novo coronavírus no Brasil só não são maiores por causa das medidas de distanciamento social. E elas não podem ser relaxadas agora, exatamente agora, quando ainda nem chegamos no auge do crescimento do caos. Quanto mais a gente conseguir afastar as pessoas, menos casos vai ter, resultando em menos internações e menos mortes. É assim que funciona, simples assim. Mas há um problema.
Quanto mais se controla, mais há munição para que insistem em falar que a pandemia não é grave. Essa falsa sensação de que o caos não está, de que são poucos, a doença está sob controle e pode levar a consequências terríveis no futuro. Então, há muitas controvérsias. Se mais pessoas passarem a desrespeitar as medidas, poderá haver uma alta ainda maior de mortes nas próximas 2 ou 3 semanas. Não é hora de criar conceitos fantasiosos. Os números podem ser muito, mas muito maiores do que o que as autoridades estão conseguindo contar. Todas as autoridades mundiais afirmam que, se não houver distanciamento, a situação só vai piorar. E a gente não precisa aprender pelo método mais difícil, da dor e do sofrimento, já que é muito grande para muitas famílias. Então, o distanciamento social, nesse momento, ainda continua sendo a única arma que nós temos contra essa doença que é o coronavírus. 18 horas. É isso, Karime Leão. Agora sim, né? Vamos para os finalmente. Um beijo pra você. Beijo, Nathalie. Obrigada pela companhia. Valeu. Cadê a Nathalie? Nathalie Moraes. Gente, bom fim de semana. Boa noite. Correndo pra casa, né, gente? Casa. Distanciamento social. 7 horas e 1 minuto. Continue bem, continue em 100,7. O melhor mix do Brasil. Na sequência, Mix Tudo. E nós, Karime, de volta na segunda, a partir das 6 horas da tarde, aqui na Mix 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.